Hoje nós vamos meditar, vamos entrar e vamos aprender um pouco no Salmo de número 131. Nós já estamos nessa sequência, vendo os Salmos de romagem, e hoje nós veremos o Salmo 131. Amém? Nós somos peregrinos aqui, nós não somos dessa terra, não é? Nós estamos aqui de passagem. Nós não somos daqui, estamos indo para casa, Quando você olha para o céu, você tem que ver uma morada. Quando você vê o stories do pastor, estamos um dia mais perto do céu, você tem que olhar e dizer, eu estou indo para casa. Nós estamos nessa peregrinação, nessa jornada. E como toda boa jornada, nós precisamos de ferramentas, nós precisamos de auxílio, nós precisamos sempre de alguma coisa para nos ajudar. E nós estamos aprendendo e vendo aqui, diante das Sagradas Escrituras, esses salmos, essas músicas, nós estamos adicionando todo domingo, a gente adiciona alguma música à nossa playlist, não é? Nós estamos indo viajar, estamos numa viagem, e uma viagem sem música é uma viagem chata, né? Precisa colocar uma musiquinha ali, né, João? Uma playlist legal, para a gente ir ouvindo, para a viagem ser mais tranquila e para a gente poder ir cantando. Então nós vamos adicionar a 12ª música a essa playlist dos nossos salmos de romagem, ou canções de peregrinação. Como você já ouviu, esses salmos eram cantados pelo povo de Israel. O pastor já disse isso. É interessante você pensar que o próprio Jesus, quando foi a Jerusalém com os seus pais, possivelmente cantou isso que nós estamos vendo aqui todos os domingos. Então são músicas, são canções que vai nos ajudar no nosso caminho a entender melhor a jornada e principalmente lembrar que nessa jornada nós não estamos sozinhos. Nós contamos com a ajuda e com o auxílio do nosso Senhor para que essa jornada seja uma jornada leve e seja uma jornada para a glória de Deus. Amém? Salmo 131, vamos ler, é um salmo muito curto, é uma musiquinha de talvez 3 estrofes apenas, e diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Eu não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu acalmei e aquietei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada pela sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, graças nós te damos por esse período que passamos aqui, período de louvor, período onde que nós podemos e te entregamos algo, nós te entregamos louvores, nós te entregamos as nossas ofertas, nós te entregamos, Pai, o nosso coração e a nossa alma, em devoção a Ti, em adoração. Obrigado porque a Tua presença, ela é real nesse lugar, o Senhor é um Deus que promete e cumpre as suas promessas, e o Senhor prometeu que estaria no meio de nós. Então nós sabemos e temos a plena confiança de que o Senhor está no nosso meio. Então muito obrigado por essa presença, nós te agradecemos por essa celebração, e pedimos nesse momento que o Senhor possa, Pai, iluminar a nossa vida, iluminar a nossa jornada com mais um salmo, para que nós possamos encontrar em Ti refúgio, abrigo, confiança, fé, para que nós possamos enxergar e entender a Tua palavra, para que nós possamos caminhar nessa jornada, com convicção de que estamos sendo guiados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Obrigado, em nome de Jesus nós oramos a Ti, amém e amém. Assim como muitas músicas, salmos são canções, assim como muitas músicas, os salmos também, eles refletem talvez um sentimento ou uma experiência de quem está escrevendo. Músicas são assim, na maioria das vezes. Elas expressam, o autor ou o compositor da música expressa em palavras aquilo que ele está vivendo, o seu momento existencial daquele momento. Ele está vivendo alguma coisa e ele traduz esse sentimento em palavras e junta com uma harmonia e faz uma música. As melhores músicas são assim. Eu gosto de ler sempre a inspiração das músicas que eu ouço. E é interessante ver como o autor sempre consegue expressar,
né, com palavras bonitas e às vezes até rimando, como uma poesia, algo que ele está passando no momento. E com os salmos nós temos visto isso, que o salmista passa por experiências como nós passamos. Cada salmo expressa um sentimento, uma experiência, um momento da vida em que talvez seja o momento que você está vivendo. Quando o salmista diz, socorre-me, Senhor, você diz, é esse momento que eu estou vivendo. O pastor já citou um salmo aqui agora, dizendo, o que darei eu, Senhor? O que darei eu a Ti por todos os benefícios que o Senhor tem me feito? Talvez seja esse o momento que você está vivendo, não é? Você não sabe o que fazer para agradecer a Deus por tanta coisa boa que está chegando na sua vida. Mas fato é que os salmos expressam um sentimento dentro do coração do salmista. O que me leva e o que nos leva à pergunta, qual seria a situação de Davi? Esse é um salmo do rei Davi. Qual seria a situação que Davi estava vivendo quando escreveu esse salmo? O momento em que Davi estava escrevendo esse salmo, possivelmente, segundo alguns estudiosos, é o período em que ele fugia do rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel, um rei que foi reprovado pelo Senhor. E mesmo Saul ainda sendo rei de Israel, Samuel vai até a casa de Jessé, pai de Davi, e unge Davi como o escolhido do Senhor, como rei de Israel. Isso faz com que Saul se torne, ou talvez Davi para Saul se torne um inimigo. Os seus súditos e o coração inflamado de Saul fez com que ele imaginasse, ou talvez ouvindo os boatos de que Davi queria matá-lo para assumir o trono de Israel, fez com que Saul fosse perseguir Davi. E Davi foge. E nesse momento dessas fugas que ele está tendo de Saul, talvez é nesse momento, possivelmente, que esse salmo foi escrito. É nesse contexto que Davi escreve esse salmo. E ele diz, escrevendo o salmo, Senhor, o Senhor me conhece. O meu coração, ele não é orgulhoso. Eu não estou em busca dessas coisas que estão dizendo por aí. Eu não quero me envolver em coisas grandiosas demais para mim. O meu coração não é orgulhoso. Muito pelo contrário, o Salmo diz, olha, minha alma está sossegada, está tranquila, está em Deus como uma criança nos braços de sua mãe. E ele termina o Salmo escrevendo, ele aprendeu algo e ele ensina, compartilha com o seu povo e diz, espera em Deus, Israel. Espera agora, espera sempre. Então, o nosso contexto em que esse salmo foi escrito, possivelmente é quando Davi estava nesse momento de aflição, fugindo de algo que não era uma realidade. Talvez os súditos ali, os mais próximos de Saul, ficaram inflamando Saul, dizendo, olha, Davi está querendo tomar o seu lugar. Davi era um grande guerreiro. Davi, você sabe, foi aquele que matou o gigante que Saul deveria ter matado, porque a Bíblia diz que Saul era o homem mais alto de Israel. O rei Saul, a Bíblia fala que o homem mais alto de Israel chegava aos ombros de Saul, imagina. Então, o mais grandão, o mais fortão, deveria matar o gigante que estava afrontando o povo de Deus, e aí vem um menino. Alguém que, em nome do Senhor dos Exércitos, mata o gigante. Isso foi inflamando o coração de Saul, e ele então persegue Davi para matá-lo. E nesse momento, Davi diz, olha, não é isso que eu quero. Quando Samuel foi até a minha casa, eu estava lá cuidando das minhas ovelhas, eu estou satisfeito com isso. O meu coração não é orgulhoso, eu não busco para mim coisas maravilhosas demais, eu tenho o meu pé no chão, eu sei onde eu estou. É nesse contexto que Davi escreve essas palavras. Então, esse salmo é essa prestação de contas. Davi entra na presença do Senhor para prestar contas da sua alma. Ele diz aquilo que está dentro do seu coração. Ele rasga a alma diante de Deus e ele diz, olha, o meu coração é humilde. E eu tenho trabalhado para cultivar essa humildade dentro de mim. Então, cada verso
esses 3 versos desse salmo, cada versículo dessa canção de poucas estrofes, ela tem muito a nos ensinar sobre humildade. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã, cultivando a humildade. Como que a gente cultiva a humildade no coração? Não de forma hipócrita, não de forma para os outros verem, porque nós estamos aqui como Davi diante do Senhor, aquele que sabe de todas as coisas. Então, como a gente cultiva um coração humilde? Como que a gente cultiva a humildade à luz desse salmo? E para a gente não se esquecer e para facilitar o nosso aprendizado, eu consegui encaixar dentro desses 3 versículos palavras que talvez vão nos ajudar a cultivar uma humildade. E o primeiro verso eu encontrei 2 palavras que começam com C, o segundo com D, 2 palavras com D e o terceiro com E, para você não esquecer. Isso é para você lembrar, C, D, E, você vai lembrar disso aí a semana inteira e você vai cultivar o seu coração humilde em nome de Jesus. Vai ficar fácil da gente lembrar. Mas vamos lá então, como a gente pode cultivar a humildade, à luz desse salmo? Como a gente cultiva a humildade? Primeiro lugar que eu vejo, que eu encontro, a gente consegue cultivar a humildade com comunhão e confissão. Você pode preencher no seu esboço, você que o pegou, preencha aí comigo, comunhão e confissão. Olha o que diz o verso de número 1. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Eu não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Eu não sei o que você entende por comunhão. Mas comunhão não é apenas você ter algo em comum com alguém. Não sei o que se passa na sua cabeça quando você ouve, olha, nós precisamos ter comunhão com Deus, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Quando a palavra comunhão chega até você, o que você imagina? Porque comunhão não é somente ter algo em comum com alguém, mas pegar isso que você tem em comum com alguém e elevar a um nível de relacionamento. É você que tem algo em comum com alguém e por causa disso você conversa, você se relaciona com essa pessoa. Então, quando nós dizemos comunhão com Deus, não é apenas você concordar com a mensagem do Evangelho. Não é apenas você ouvir uma mensagem e dizer, olha, eu acredito nisso assim como vocês, então, automaticamente eu tenho comunhão com Deus. Porque eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Deus é o único Deus verdadeiro, isso não é comunhão. Você tem algo em comum mesmo, mas você não está tendo comunhão. Comunhão com Deus é dizer, como Jesus nos ensinou, é olhar para cima e dizer, Pai nosso que estás no céu. É você conversar com Deus, é encontrar Deus diariamente, não somente de domingo. É ter comunhão com Deus, é conversar com Ele, é chegarmos até os pés de Deus, abrirmos o nosso coração, rasgarmos a nossa alma, ser aproximado de Deus através do sangue de Jesus e depositar ali todas as nossas causas, tudo aquilo que tem afligido o nosso coração, toda a nossa gratidão, todo o nosso culto a Deus. Isso é comunhão, é relacionamento. Eu dizer que eu tenho comunhão com você apenas porque nós acreditamos nas mesmas coisas, eu dizer, olha, eu tenho comunhão com você porque você também gosta de carro velho, e eu gosto de carro velho. Não, mas a gente tem comunhão porque a gente fica conversando sobre isso, né? O presbítero Cláudio, que gosta de carro velho, tem dia que a gente para aqui no final do culto, a gente fala, ai meu Deus, fica olhando aqueles carros enferrujados no LX, e aí as mulheres ficam olhando e falam, não, nisso aí nós não temos comunhão não. Eu digo que, quando eu cheguei, eu tenho um carro velho apenas, quero ter mais, mas eu comprei ele porque daí ele completou a vida da minha esposa. Porque quando eu cheguei com o carro velho em casa, ela falou, era só o que me faltava. Eu falei, pronto, agora não falta mais nada. Sua vida agora está completa. Mas você ter comunhão é você não somente ter algo em comum, mas você conversar sobre aquilo. É você se encontrar, é você se relacionar com alguém. Isso é comunhão.
Digo isso porque o Salmo começa com uma conversa. Perceba que Davi não está indo diante de Deus para pedir nada. Davi não está indo diante de Deus para colocar as suas petições, mas ele está indo diante de Deus para conversar, para expor a alma, para fazer um relatório daquilo que está acontecendo dentro dele. Davi tinha comunhão com Deus, muito antes de ter comunhão com os outros. Talvez quando algo acontece conosco, parecido com Davi, a gente já sai falando para todo mundo, né? Não, é mentira isso aí, pai, eu não quero ser rei, não. Mas você não tem comunhão com Deus ao ponto de chegar diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor me conhece, meu coração não é altivo, não é orgulhoso, os meus olhos não são altivos, eu não estou querendo para mim algo grandioso demais. Não, Senhor, eu não sou arrogante, eu não sou orgulhoso, não estou à procura de grandes coisas. Davi começa a confessar diante de Deus as suas intenções, e isso é maravilhoso, porque nós estamos falando sobre cultivar a humildade. Então, para cultivar, a gente precisa ter comunhão com Deus, não apenas acreditar nele, não apenas fazer sentido para você a palavra da verdade, mas realmente ter comunhão com o Pai, realmente conversar com Ele, e conversar sobre tudo. Não é apenas dobrar o joelho para pedir algo, ou apenas para agradecer. Nós temos até que tomar cuidado, porque às vezes a gente pensa: não, hoje eu vou só agradecer. Tudo bem, você tem muito o que agradecer, mas a gente se esquece que diante de Deus, talvez a gente tenha muita coisa para mudar, e é por isso que a gente precisa da confissão. Porque é no espelho do relacionamento com Deus, falando para Ele aquilo que está na nossa alma, que a gente enxerga quem a gente é. É no processo de conhecer a Deus que você vai conhecendo a si mesmo. Essa confissão de Davi, talvez seja a mesma que ele diz no Salmo 139, conhecido por todos nós. No versículo 1 ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conhece. Porque você confessar para Deus é muito diferente do que você confessar para um amigo, porque Deus sabe de todas as coisas. Davi diz: Senhor, Tu me conheces, Tu sondas o meu coração, sabe todas as minhas reais intenções. Você falar algo para mim, eu não vou saber a intenção do seu coração em dizer aquilo, mas a confissão diante do Senhor é um espelho, porque a gente começa a perceber que talvez as nossas intenções não estão corretas. É de conhecer a Deus que você conhece a si mesmo. Muito diferente do que a filosofia secular diz: conhece-te a ti mesmo, não é? Que você faz uma autoanálise dentro de você e a partir disso você começa a se conhecer. A palavra de Deus diz que ao ponto que você vai conhecendo mais a Deus, mais você vai se conhecendo. É no espelho do relacionamento com Deus, através da confissão, daquilo que está dentro da sua alma, que você se conhece, e isso vai gerando humildade dentro de você. Porque a gente sabe, diante de Deus, quem a gente é. Então Davi chega diante de Deus e presta conta de tudo. Ele diz: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, o Senhor me conhece, todas as minhas intenções, todos os meus sentimentos, até os sentimentos mais obscuros da minha alma, o Senhor conhece, e o Senhor sabe. Eu não estou ambicionando nada disso. O Senhor me conhece por dentro, e o Senhor também me conhece por fora, e você sabe, Senhor, que os meus olhos não são arrogantes. Eu não estou aqui para parecer melhor do que ninguém, Senhor. A versão revista e atualizada diz: não é altivo o meu olhar. Davi dizendo para o Senhor: olha, eu não olho ninguém por cima. Você talvez já foi olhado por cima alguma vez, né? Tem gente que sabe olhar a gente por cima e a gente vai ficando cada vez menorzinho, não é? Isso é um olhar altivo, um olhar arrogante, que faz com que a outra pessoa se sinta melhor. Ele te diminui apenas com o olhar. Davi está dizendo: eu não sou assim, Senhor. Eu estava lá, cuidando das minhas ovelhas, foi o Senhor quem me escolheu, eu nunca pensei em coisas grandiosas demais para mim, nunca olhei ninguém com soberba. Essa autoanálise diante de Deus que faz com que a gente cultive um coração humilde, comunhão e confissão. Ele termina o verso 1 dizendo: eu não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Eu tenho meu pé no chão, eu sei onde eu estou. Eu não me envolvo com essas coisas que é grande demais para mim.
a gente tem que tomar cuidado, porque talvez no nosso coração não exista coisas grandes demais para nós, né? Talvez se eu fosse ungido rei como Davi, eu diria, não estava era sem tempo, né? Até que enfim alguém reconheceu a minha liderança. Mas Davi não, ele diz, olha, eu nunca me imaginei como rei. Eu nunca alimentei no meu coração algo maravilhoso demais para mim. Comunhão com Deus e confissão é o caminho para a humildade. Talvez o começo, o princípio, para a gente começar a gerar em nós um coração humilde. Comunhão porque é só conversando com Deus que a gente se conhece. E confissão porque tudo que a gente sente, dito para Deus, é um espelho onde a gente realmente descobre se o nosso coração está sendo sincero. Então, primeiro ponto, comunhão e confissão. Coloque-se diante do Senhor, assim como Davi fez. Confesse para Deus as intenções do seu coração. Talvez as suas confissões para Deus não sejam tão claras como a de Davi, e talvez não tão puras. Talvez nenhum de nós aqui consiga confessar como Davi, dizendo, olha Senhor, eu sou humilde. A gente sempre brinca, né? Fala, nossa, eu tenho muitas qualidades, mas a melhor é a humildade. A gente talvez, com uma certa falsa humildade, coloca diante de Deus ou dos homens alguma coisa, mas é diante de Deus. Quando a gente confessa para Deus, talvez não a nossa humildade, mas a nossa arrogância. É confessando para Deus, talvez a nossa prepotência, é que o nosso coração vai sendo transformado nesse relacionamento com Ele e gerando em nós humildade. Humildade. Segundo ponto. Falei que era com C, agora com D, tá vendo? Gente, estou muito professor hoje. Vocês vão sair daqui sabendo e decorando tudo. Estou dando muita aula para criança, então estou ficando bom nisso aqui. Segunda coisa, disciplina e deleite. Duas palavras com D, disciplina e deleite. Preencha aí no seu esboço. Duas coisas também que nós precisamos para a gente aprender a cultivar a humildade. Comunhão, confissão, disciplina e deleite. Olha o que diz o verso 2. Pelo contrário, acalmei e aquietei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada pela sua mãe. A minha alma é como essa criança. Completando aquilo que Davi está dizendo no verso 1, que ele não é orgulhoso, nem ambicioso, mas muito pelo contrário, ele diz no verso 2, olha, eu estou de boa, eu estou tranquilo, o meu coração está quieto, a minha alma está serena no Senhor. Além de eu não ambicionar as coisas grandes demais para mim, de não ter o meu coração orgulhoso, eu fiz a minha alma se aquietar. Se Deus vai me fazer rei, vai ser do jeito dele, eu sosseguei a minha alma. Esse é um exercício que Davi faz. E é um exercício que nós também devemos fazer, porque imagina, se alguém chega em você e diz, olha, você vai ser o futuro prefeito de Astorga. Acabou. Você ia ficar o tempo inteiro pensando nisso. Davi foi ungido rei de Israel, pelo profeta de Deus, ou seja, não tinha como dar errado. Tem muito profeta ungindo aí o pessoal, mas dá errado porque não é de Deus, mas quando um profeta de Deus vai até você e fala, pronto. Imagina o coração desse menino, pensando, vou ser rei. E Davi faz um exercício maravilhoso, olha, ele diz para a sua alma, ei, quieto facho, fica calma, não é fácil se aquietar, mas é uma tarefa extremamente difícil, mas necessária. Aquietar a alma é uma disciplina e um exercício extraordinário de humildade. É deixar a sua alma serena, o seu coração tranquilo em Deus. É o fruto do Espírito, que está dito em Gálatas 5, que nós conhecemos, que é o domínio próprio. Aquietar a alma é domínio próprio. É uma bênção para quem consegue se dominar. O homem que consegue dominar o seu coração, ele consegue dominar todo o resto.
O homem que consegue dominar o seu espírito, que consegue dominar a sua alma, que consegue ter domínio próprio, ele domina tudo mais. Ele domina tudo mais. Olhar para o seu coração e diz: olha, aquieta-te, alma, espera no Senhor. Espere o tempo de Deus. Não fica pensando como seria se Saul morresse logo, né? Porque talvez a alma de Davi ficava nisso, né? Nossa, e se Saul morre logo, eu já vou ser rei. Alimentando esses desejos, essas ambições dentro do coração, ele diz: olha, eu aquietei a minha alma. Aquieta a sua alma. Não fica pensando no seu coração como seria se você tivesse o cargo do seu supervisor. Não fica pensando no seu coração como seria se você alcançasse um lugar mais alto. Final de ano está chegando, e aí a gente deita a cabeça no travesseiro e fica imaginando como seria se a gente ganhasse na Mega da Virada, né? A gente não joga, então não vamos ganhar, então não fica pensando nisso. Fica deixando seu coração ansioso demais com as coisas que estão por vir. Davi faz um exercício de humildade, e esse exercício nós conhecemos como domínio próprio. Ele diz: olha, alma, se aquieta, porque aquele que consegue acalmar o coração, ele encontra uma coisa muito importante, que é o contentamento e a satisfação em Deus. Porque o homem que tem o coração quieto e a alma tranquila, é porque ele encontrou a satisfação dele e o seu deleite no seu Deus. E isso sim que é satisfação e deleite. Você conseguir encontrar prazer em Deus, mais do que você encontrou em qualquer outra coisa. Encontrar deleite em Deus, olhar para Deus e encontrar nele algo que te enche a boca, não fazer de Deus um ídolo apenas para você pedir alguma coisa para Ele, não fazer de Deus um vovô abençoador que você só agradece a Ele, mas fazer de Deus algo que te dê prazer, satisfação, deleite. Isso é muito importante. A figura que Davi usa para demonstrar esse contentamento e essa satisfação que a sua alma tem em Deus, é de uma criança recém-amamentada nos braços de sua mãe. Você já viu uma criança recém-amamentada nos braços de sua mãe? Eu trouxe algumas imagens aqui da minha criança. Tem aí no slide? Olha aí, isso é uma criança recém-amamentada. Essas fotos a Tayla tirou sempre depois de uma boa mamada dele, ó. Olha nessa última aqui, está até escorrendo, ó, o leite. Está com cara de preocupado? A nossa alma precisa estar assim em Deus. Satisfeita, segura, sem preocupação. Davi está dizendo: olha, eu aquietei a minha alma, e a minha alma é como uma criança recém-amamentada. Quando eu vejo essa imagem, eu lembro da minha alma em Deus. Eu estou tranquilo, satisfeito, alimentado. Em Deus eu tenho tudo o que eu preciso. É Deus quem me alimenta, é Deus quem cuida de mim, é nos braços de Deus que eu estou. Essa é a imagem que Davi usa, de uma criança nos braços da sua mãe, totalmente satisfeita. Sabe, gente, isso é algo que a gente precisa viver mais. Eu confesso que é algo que me incomoda muitas vezes. Essa ideia da satisfação em Deus, prazer em Deus, contentamento em Deus. Porque me parece que nós, cristãos, estamos sempre com falta de alguma coisa. Parece que nós, que dizemos que encontramos um grande tesouro, que encontramos tudo aquilo que nós precisávamos, a gente vive e parece que está faltando sempre alguma coisa. A gente nunca tem dinheiro suficiente, a gente nunca tem prazer suficiente, a gente nunca está satisfeito com nada, está sempre procurando alguma coisa para encontrar um prazer de algo que nós dizemos que não nos falta, mas que no nosso coração talvez está faltando. Talvez é essa autoanálise que a gente precisa fazer em confissão diante de Deus e dizer: Senhor, está me faltando algo. Porque você precisa encontrar no Senhor essa satisfação, porque nada mais vai conseguir satisfazer esse desejo e esse buraco que tem dentro de você. Eu olho
para nós, e parece que só a salvação não nos é motivo suficiente para alegria. A gente fala, eu fui salvo por Deus, mas a gente às vezes anda cabisbaixo, porque a gente não tem o que a gente quer, porque as coisas não deram certo hoje. Nós encontramos aí pessoas de 20 e poucos anos, 30 anos, que dizem, olha, eu acho que não dá mais para mim nessa vida, não. Pessoas que se dizem cristãs, que encontraram uma verdade eterna, uma verdade que deveria preencher todo o vazio da alma, e elas estão procurando alguma coisa a mais. A gente precisa revisitar a nossa confissão de fé em Cristo Jesus, da nossa suficiência em Cristo Jesus, para a gente descobrir se realmente Cristo nos é suficiente. Se essa imagem de satisfação de uma criança recém-amamentada não é a imagem da sua alma, então alguma coisa está errada. Porque aqueles que encontraram a Jesus estão totalmente satisfeitos. É como o apóstolo diz, olha, eu já passei muitas necessidades, eu já tive muita coisa, mas eu sei que eu posso tudo. Por quê? Porque o meu coração está satisfeito em Deus. Por isso que o mesmo apóstolo diz, olha, alegrem-se no Senhor como um mandamento. Por quê? Porque você tem motivo de sobra para se alegrar. Mesmo que as coisas estão dando errada no seu emprego, mesmo que as coisas estão dando errada na sua família, mesmo que você não tenha aquilo que você quer, o que você deseja, ou talvez até o que você acha que precisa, mas você tem Deus e Deus é suficiente para preencher e te dar alegria total. Essa é a verdade que a gente prega. Essa é a verdade que a gente aceita. Só que talvez não é a verdade que a gente está vivendo. Talvez você está procurando satisfação em outro lugar. Eu sempre sou muito fortalecido na fé e abençoado por Deus com uma experiência quando eu entrego uma das nossas cestas básicas. Eu ainda faço esse serviço com um voluntário que estamos treinando, mas eu sempre visito a casa de uma família nossa, aqui da nossa comunidade, e eu saio de lá fortalecido, porque são pessoas que estão precisando de ajuda, são pessoas que estão recebendo um alimento, porque a vida não está fácil. São pessoas que não têm um grande salário, é uma família que a renda familiar, eu confesso que eu não sei se eu viveria, e eu sou em 3, agora 4, e eles parece que conseguem sustentar 15, 20, porque está todo mundo dentro da casa. São pessoas que sempre, parece que, eu sempre brinco com o pastor, eu falo, nós precisamos orar, porque parece que as coisas sempre acontecem nessa família. É um que está doente, o outro está com câncer agora, o outro teve um acidente, e é sempre uma luta. E quando a gente chega lá, meus irmãos, nós somos recebidos com uma alegria, que para mim é sempre um tapa na cara. E uma das experiências que mais me marcou dessa família, foi quando ou o pai ou a mãe de um desses irmãos faleceu. E aí, os irmãos vieram até eles e disseram, ficou uma casa, ficou um dinheirinho, ficou não sei o quê, e como que a gente vai fazer para dividir? Ele falou, onde que eu assino para abrir mão de tudo isso, porque eu acho que talvez vai dar briga, e eu não preciso disso aí, eu quero continuar tendo o meu relacionamento com os meus irmãos. Gente que recebe cesta básica, que abriu mão de uma herança, porque a alegria dele não está no dinheiro. Ele já recebeu mais do que ele precisava para ser feliz. E talvez nós, que somos cristãos e nos dizemos cristãos, estamos procurando satisfação e deleite no dinheiro. Estamos procurando satisfação ou deleite no luxo, no sexo, na fama. Ou talvez a gente está procurando até um certo deleite na abnegação, em caridade. Mas Deus colocou uma coisa no seu coração que é a eternidade. A eternidade está dentro de você, e só o que é eterno pode satisfazer o seu coração. Você só encontrará satisfação total em Deus. Você quer manter um coração humilde? Deleita-se em Deus. E isso requer de você uma disciplina. Você precisa aquietar a sua alma. Você precisa olhar para dentro de você e dizer para a tua alma, falar, olha, você não precisa disso. Você não precisa de algo maravilhoso demais para você. Você não precisa de tudo isso para ser feliz, você já possui a alegria eterna. Disciplina e deleite, só Deus que nos satisfaz, é só nele que a gente encontra deleite
e prazer perpétuo. Acalme o seu coração e encontre prazer no seu Criador. É assim que a gente cultiva a humildade. E em último lugar, com E, C-D-E, ensino e esperança. Ensino e esperança. Preencha aí no seu esboço, se você puder. Assim como no Salmo 130 da semana passada, o salmista ele dá uma lição do que ele aprendeu e ele incentiva Israel a aprender também. Ele mostra tudo aquilo que ele aprendeu e ele ensina o povo para que o povo também aprenda. Aquilo que você tem de melhor é Deus. Pode ter certeza disso. Aquilo que você tem de mais valor é Deus. E você pode compartilhar isso de graça. Você pode ensinar isso para os teus filhos. Você pode ensinar isso para os teus amigos de trabalho. Você pode ensinar isso para os teus parentes. E você vai ensinar o quê? Você vai ensinar o que Davi está ensinando para o teu povo. Você vai ensinar ao povo ter esperança. Ensinar a ter esperança. Ensino e esperança. Aquilo que a gente tem deve ser compartilhado. Eu tenho comigo que tudo aquilo que faz sentido para mim é quando eu compartilho. A minha casa faz sentido para mim quando eu compartilho ela com vocês. A minha vida faz sentido para mim quando eu compartilho. E com Deus não é diferente. Um Deus relacional só faz sentido se você compartilhar Ele. Se esse Deus é tão maravilhoso para você, se esse Deus é tudo para você, se esse Deus realmente é onde você encontra deleite e prazer, então você precisaria estar falando disso o tempo inteiro. Você deveria estar ensinando as pessoas a ter esperança. No mundo tão caótico, no mundo que caminha para o caos, onde as pessoas não têm mais esperança, muitas vezes de nada, você carrega uma mensagem que pode dar esperança para todo mundo. Você pode ensinar isso para os seus filhos. Dentre tudo aquilo que você pode ensinar para os seus filhos, ensine seus filhos a ter esperança em Deus. Você pode ensiná-los a ter uma carreira brilhante. Você pode ensiná-los a ter muito dinheiro. Você pode ensiná-los a ser alguém de sucesso. Mas de tudo que você pode ensinar, ensina teus filhos a ter esperança. Eu falava com o pessoal há muito tempo atrás de um artigo que eu li sobre como nós temos a responsabilidade de passar à próxima geração aquilo que a gente vive, aquilo que a gente aprendeu da geração passada. E nós temos falhado muito, porque nós não estamos conseguindo mais dar valor àquilo que realmente precisa ser valorizado. Então a próxima geração está vindo sem essa instrução, assim como Deuteronômio diz que é função dos pais passar isso adiante para os filhos na mesa, no caminho, no almoço. Talvez nós temos falhado em ensinar aquilo que realmente importa, porque o nosso tesouro está sendo outro. E aí aquilo que nós pouco sabemos, a próxima geração não vai saber. Aquilo que a gente aprendeu e não viveu, a próxima geração não vai conhecer. O valor do Evangelho. Você precisa ensinar seu filho, não somente com palavras, mas seu filho precisa ver em você um coração e uma alma quieta. As crianças estão nos observando o tempo todo. E eu fico preocupado com a imagem que eu passo para os meus filhos. Porque tem dias que realmente a gente está muito preocupado. Tem dias que realmente a gente está sonhando alto demais para nós. Tem dias que a gente está buscando uma satisfação em algo que não satisfará o nosso coração, e nossos filhos estão vendo isso. Isso está entrando em conflito com aquilo que a gente diz acreditar,
Porque daí eles estão aprendendo aqui no Reno Kids, ou você dizendo que a satisfação está em Deus, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, e Ele está vendo o seu coração ansioso, Ele está vendo você trabalhando muito, Ele está vendo você preocupado demais. Então aquilo que a gente tem de melhor é Deus, a gente precisa ensinar isso. Ensinar o quê? A esperança. É isso que Davi está ensinando para o povo. A nossa esperança não está nas coisas grandes e maravilhosas. Nossa esperança não está nisso, não precisa manter o seu coração orgulhoso. Nossa esperança está em Deus. Se você tiver comunhão com Deus e satisfação nele, é porque você sabe quem Ele é. E aí você encontra satisfação nele. E é por esse motivo, por saber quem Deus é que você pode dizer para todo mundo: espera no Senhor. Aqueles que conhecem a Deus podem dizer: pode esperar nesse Deus, viu? Aquele que prometeu é fiel. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Eu falo isso com garantia para você, porque é de Deus que nós estamos falando, e se você conhece esse Deus, você sabe que você pode confiar nele, pode esperar dele. E o que Deus espera de nós hoje? O que Deus espera de mim e de você hoje? Humildade. Humildade. Eu quero ler um texto para eu encerrar, Filipenses 2. Tem esse texto no seu esboço, você pode acompanhar aí, Filipenses 2, a partir do verso 5, versículo 5, diz assim o texto: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, cultive a humildade. E como que a gente cultiva a humildade? Com C, com D e com E. Comunhão e confissão. Comunhão com Deus, confessando a Ele as nossas intenções, lavando a nossa alma diante de Deus, dizendo para Ele o que se passa no nosso coração. Disciplina e deleite, acalmar o coração, acalmar a alma, ter o domínio próprio sobre o seu coração, para que você possa encontrar deleite em Deus, como uma criança recém-amamentada pela sua mãe. E por último, ensino e esperança. Aquilo que você tem de melhor, você deve passar para frente através do ensino, que é Deus, e é um Deus que pode dar para todos nós e para todo mundo uma vida cheia de esperança. Cultive a humildade. Coloque-se de pé, eu quero orar com você, para a gente encerrar a nossa celebração, agradecendo a Deus por esse período de meditação, que o nosso coração se torne cada dia mais humilde, assim como o nosso Senhor Jesus, que o nosso coração possa ser humilde, que o nosso olhar não seja altivo a ninguém, que o nosso coração não seja orgulhoso, que você não busque coisas maravilhosas e grandiosas demais para você, mas que você aquiete a sua alma, confiante no Senhor e deleitoso nele, como uma criança recém-amamentada pela sua mãe, que encontra no colo da mãe segurança, confiança, prazer e saciedade. Vamos orar, amém? Pai, graças nós te damos pela tua palavra viva e eficaz, palavra que nos exorta, palavra que nos ensina, palavra que, Pai, vem direto ao nosso coração para transformar a nossa vida. Nós não estamos aqui na tua presença para sermos atendidos, mas nós estamos aqui para sermos transformados. E obrigado, porque a tua palavra transforma o nosso coração. Então eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude a cultivar esse coração humilde, que assim como Davi, nós possamos dobrar o nosso joelho em comunhão com o Senhor, confessando a Ti: Senhor, nós não somos arrogantes nem orgulhosos, mas nós temos cultivado um coração humilde, e que o nosso testemunho possa dizer a todo mundo: espera no Senhor,
Espera no Senhor, ó Astorga. Espera no Senhor, minha família. Espera no Senhor. Espere hoje, espere sempre. Que esse seja o nosso testemunho de fé. Nós te agradecemos, Pai, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir mais uma vez a palavra de Deus, amém? Amém.